A graça e a paz, amados irmãos e irmãs, a parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é muito bom, poder estar aqui com vocês, sendo acolhida ali também pelo pastor Gilberto. Como os irmãos e irmãs sabem, ele é um dos maiores pastores que nós temos na 8ª região eclesiástica. Nós bendizemos ao Senhor pela vida dele, Ele tem um ministério muito especial na minha vida, irmãos, que toda vez que eu estou do lado dele, eu sinto assim, sabe? Ele me ajuda na minha autoestima. E eu estava ontem conversando com ele, a gente fez umas brincadeiras sobre esse negócio de altura, e aí eu falei para ele assim, a melhor coisa que existe na vida é a gente encontrar pessoas que são curadas, Quando a gente consegue rir às vezes da gente mesmo em circunstâncias que talvez antes, sem Jesus, a gente ia ficar bravo, E literalmente viver uma aí de baixinho invocado. Mas eu bendigo o nome do Senhor porque nós temos nos encontrado e realmente o pastor Gilberto é uma pessoa que tem um lugar especial assim no meu coração. Não falo isso só por estar aqui com vocês não, mas porque a gente tem um grande respeito pela pessoa que ele é, E agora eu estou empurrando ele para umas coisas aí que eu quero que ele faça. Vamos ver se sai, E porque eu sei que Deus tem muito mais ainda a fazer através da vida dele. Nós colocamos, amados irmãos e irmãs, esse ano um tema. E nós temos procurado trabalhá-lo de diversas maneiras com os pastores, com as igrejas. E antes de mais nada, talvez valha a pena eu dizer para os irmãos de onde é que veio esse tudo novo de novo, Todo líder, ele precisa ter um lugar seu, um refúgio secreto seu. Um lugar onde ele vai e às vezes ele pode ser ele mesmo. Porque frequentemente na liderança, quando a gente está exposto diante dos outros, falando sempre e tal assim, é natural e é até esperado que a igreja, o grupo que a gente lidera, sempre nos veja como pessoas fortes, Como pessoas firmes, Eu vivo essa sensação às vezes com o meu marido também, Eu brinco com ele assim, o clima dentro de casa depende de você. Se você estiver animado, firme, você falar que vai, aí eu tô, A minha filha, durante o período da pandemia, sofreu um acidente grave de bicicleta e ficou 8 dias na UTI. E ela estava andando de bicicleta com o pai dela quando ela escorregou e caiu, E eles tinham saído sem celular, alguém parou e ajudou, ligou lá em casa, E falou para mim assim, Deide, vem, porque tem que pegar as bicicletas que a Amanda caiu. E aí eu pensei assim, eu vou chegar lá e vou olhar a cara de Otávio, Se a cara dele estiver boa, eu não desespero. Mas se ele estiver com a cara apertada aí, Então assim, quando a gente chegou e já estava corpo de bombeiro, levaram ela para o hospital, aquele negócio todo. E a ambulância vai embora, e eu atrás. A ambulância podia passar em todos aqueles radar de Brasília, eu não estava com essa potência toda, então reduz, E ele chegou lá bem na minha frente, eles tinham levado ela lá para dentro, e as portas fecharam, e eu do lado de fora aqui esperando. Aí de repente ele saiu de lá de dentro, E aí eu olhei para a cara dele, aí ele olhou para mim e fez assim, balançou a cabeça, mas eu desabei todinha, Então a gente normalmente, quando está passando por situações de luta, de dificuldade, nós olhamos naturalmente para aquela pessoa que a gente acha que é mais forte naquele nosso ambiente. Esse é o líder. Só que o líder também precisa, de vez em quando, de um lugar onde ele possa desabar em segurança, Onde ele possa derramar as coisas dele, onde ele possa ser, de fato, viver a sua fragilidade, sem que isso implique, às vezes, um julgamento. É por óbvio que quando a gente tem relação de muito tempo com a nossa igreja, com a nossa liderança, a gente dá umas desabadinhas com os irmãos e irmãs também. Mas se nós fizermos isso todo dia, daqui a pouco o povo diz, acho que o pastor está em crise, vou procurar outra igreja, Então a gente precisa levar nossas crises para algum lugar. Eu tenho esse lugar. Já há mais ou menos uns 15 anos, eu participo de um grupo de discipulado e um grupo de mentoria de pastores que se reúnem uma vez por ano, no mês de setembro, lá em Belo Horizonte. E já teve ano da gente ser mais de 200. A gente deu uma reformulada agora. E a gente vai ali num grupo de 70, 80 pastores e líderes de várias denominações do Brasil. Tem gente que viaja de ônibus de lá de Rondônia. Tem gente que vem
Teve um moço que veio com um fusquinha de lá de Roraima da última vez para participar desse encontro com a gente. É muito precioso e a gente gosta muito. E o ano passado, especialmente naquele mês de setembro, foi um desses anos que eu disse, eu preciso ir para lá para dar uma desabada, porque tem dia que o negócio está complicado aqui, eu quero o meu lugar de seguro de chorar, porque eu chego lá, muita gente não me conhece, né? Muita gente não sabe de mim, tem o grupo ali que a gente fica mais próximo, mas sempre tem alguém novo, e aí eles apagam as luzes na hora da oração, se eu ajoelhar no chão, deitar no chão, chorar, berrar, esbravejar, ninguém vai falar nada, né? E aí eu falei, esse ano eu preciso disso, né? Eu cheguei lá na disposição que quando o pau quebrasse eu ia ser a primeira e os outros iam achar que eu estava derramando no espírito, mas eu estava derramando em mim mesma, assim, porque o negócio estava frenético. E foi interessantíssimo, porque a primeira ministração da noite foi de um jovem pastor. Eu acho que ele não deve ter 30 anos, né? Eu acho que o que ele tem de vida, eu já devo ter de ministério, não sei, porque ele é muito novinho, né? E ele pegou a palavra do Senhor e abriu ali no Evangelho de João, no capítulo 21, e falou assim, e apareceu Jesus de novo aos discípulos, quando eles estavam no mar de Tiberíades, né? E ele focou nessa parte, apareceu Jesus de novo aos discípulos. E ele começou a falar assim, tem gente que gosta muito de novidade. Cada dia uma coisa diferente acontecendo na sua vida. Cada dia uma coisa espetaculosa. Mas Deus gosta de fazer as coisas de novo. Deus gosta de fazer de novo. E às vezes Deus precisa fazer de novo. Vocês sabiam, amados irmãos e irmãs, que uma criança pequenininha como aquela nossa irmãzinha que está de colo ali, quando ela começa a andar, até o dia que ela anda mesmo e está bem firme, ela vai cair cerca de 8.000 vezes para aprender a andar. Alguém falou essa estatística para mim esses dias. Enquanto uma criança dá os primeiros passinhos até aprender a andar, ela cai 8.000 vezes. E ela só anda porque ela levanta outra vez depois que ela cai. Se ela caísse e ficasse, e às vezes a gente que é adulto não entende esse processo, a criança cai e a gente quer evitar as quedas, né? Porque a gente fica preocupado com uma série de coisas, mas sem aquelas quedas ela não adquire confiança, estabilidade, nem maturidade dos ossos, né? Para que ela possa seguir andando. E ela precisa fazer de novo, e de novo, e de novo. E nós seres humanos, na nossa relação com Deus, nós queremos parecer ao Senhor, que nós estamos sempre avançando, que as coisas estão boas, que está tudo bem. E a gente não considera que algumas das quedas e das dificuldades que a gente tem são necessárias ao nosso processo de amadurecimento. Recentemente eu estava vendo o Arnold Schwarzenegger dando palestra, o que já é uma coisa surpreendente, ver o Arnold Schwarzenegger dando palestra, porque a gente está acostumado a ver ele dar outra coisa na cara dos outros, mas agora ele resolveu dar palestra, né? E a gente descobre um outro lado desse cara, né? Que as coisas que ele passou, as dificuldades que ele passou, e ele começou a falar das portas que foram fechadas para ele, porque todo mundo olhava para ele e achava que ele era só um cara cheio de músculo, que as ideias dele não eram boas, não é? E ele teve que se esforçar. E ele disse, o Michael Jordan, aquele jogador famoso de basquete, errou mais de 9.000 passes também na sua carreira, mas a gente só lembra das bolas que entraram na cesta. No entanto, as que ele errou foram tão importantes quanto aquelas que ele acertou, porque cada vez que ele errava, ele dizia, se eu quiser fazer direito, não é? E aí esse pastor jovem pregando e trazendo essas coisas, ele disse assim, Deus precisa fazer de novo. Antes de Deus fazer o novo, se Deus só fizesse o novo, talvez Deus fizesse coisas que a gente não ia perceber. Quando uma coisa é feita de novo, é que às vezes a gente presta atenção a ela, não é? Se a gente não cortasse o nosso cabelo, talvez o marido não percebesse que a gente estava querendo um elogio, não é verdade? Mas quando a gente chega em casa com o cabelo cortado de novo, aí ele diz, você está bonita, não é? A gente é a mesma sempre, mas mudou alguma coisa e aquilo chama a atenção. É preciso o de novo.
Por que a gente, quando vai fazer casamento, a gente faz lá depois as bodas, 5 anos, 10 anos, a gente repete as mesmas palavras? Porque a gente precisa ser lembrado daquilo que é importante para nós, não é? E aí ele falou uma coisa que ficou de fato no meu coração. Ele diz: todo avivamento na história da igreja começou com alguém dizendo para Deus: faz de novo. Começou com alguém dizendo para Deus: faz de novo. E sabe qual é a grande frustração que eu estava carregando naquele momento ali? É que, amados irmãos e irmãs, eu fui pastora numa igreja espetacular. Eu vivi o discipulado assim num nível muito, muito profundo. Nunca na minha vida eu tinha experimentado aquilo de chegar um determinado dia, eu falei para meu marido assim: Otávio, você reparou que já tem uns 6 meses que ninguém vem falar com a gente de alguma fofoca na igreja? Tem 6 meses que ninguém está reclamando de ninguém. Você reparou isso? Fala para mim se isso não é um milagre, gente. Nós estávamos vivendo esse momento. Nós estávamos vivendo esse momento. E aí, de repente, no meu ministério como bispa, eu estou obrigada a dizer para vocês, confessar essa verdade, a gente não está tão de perto nas coisas mais, como é ser pastor numa igreja. Que você está lá dia de domingo, você está lá na segunda, não é? Se o irmão vem com esse óculos chique aqui no horário da escola dominical, a gente repara. Se semana que vem ele vier com outro óculos diferente, a gente diz: mudou o óculos. Mas se a gente só vê as pessoas 1, 2, 3 vezes por ano, como é no Ministério Episcopal, eu nem sei se esse óculos é o mesmo da última vez. Eu perco algumas coisas, porque eu não estou perto todo dia, sabe? E isso às vezes vai dando na gente um gap, porque eu estou no Ministério Episcopal, mas o que eu sou mesmo é uma pastora. Eu gosto de gente, eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de não ter que me preocupar com certas coisas que nessa função agora eu tenho que exercer. E às vezes eu esqueço isso, né? E aí eu estava dizendo para Deus: não é possível, Senhor, que a melhor parte da minha vida ministerial esteja no meu passado. Eu não quero ficar contando as histórias, Senhor, do que eu já fiz, porque isso é muito difícil para a gente. Fica dando assim uma sensação de que o que a gente está fazendo agora não tem nenhum sentido. Mas hoje eu escutei um jovem pastor que está começando. Eu podia olhar para ele, para a juventude dele e falar assim: esse menino não sabe de nada. Como alguém já falou para mim. Quando eu era uma jovem seminarista e eu fui pregar numa igreja pela primeira vez como seminarista, a gente acha que a gente é tão importante, vou virar pastor agora. Não, vai ser a revolução, né? A gente chega animado achando: Deus vai me usar mesmo, vai ser bonito de ver. E eu cheguei na primeira igreja para pregar, tinha um pastor, já um senhor sentado na igreja, e eu entrei. E a esposa dele tinha me convidado para pregar. E eu cheguei, ele olhou para mim e falou comigo assim: você acha que a igreja vai te dar alguma coisa? A igreja vai chupar você igual se fosse uma laranja? Vai virar você do avesso e vai comer o bagaço? Irmão, a gente que está ficando velho tem que tomar cuidado, irmão, com as coisas que a gente fala com os meninos. Pelo amor de Deus, não é? Porque no meu primeiro dia eu falei: irmão, meu Pai Celeste, eu estava achando que era um chamado e é um psiu só que Deus fez para mim. Eu vou voltar para casa, que isso não é chamado não, imagina. Estou no auge dos meus 21 anos, a cara cheia de espinha ainda, que eu custei a vencer as espinhas, até hoje não venci. E o moço falando comigo que eu vou ficar acabada desse jeito. E aí eu me lembro que no discipulado, muitas vezes, a gente, quando está instruindo, quando está ensinando, a gente fala uma coisa, irmãos, que tem tudo a ver com esse tema que eu quero também trazer para vocês. Muitas vezes, eu mesma falo e já falei com meus pastores: não se preocupem com as pessoas mais velhas da igreja, foquem nos novos. Foquem nos novos. E falar isso é uma coisa que tem que doer no pastor e na pastora. E quando a gente está falando de pessoas velhas na igreja, a gente não está falando de pessoas idosas. Entendem? Não é isso. A gente está falando de gente com mentalidade velha. Gente que não se abre ao novo. E tem gente de 15 anos que não se abre ao novo.
Tem gente de 20 anos que não se abre ao novo. E tem pessoas de 98 anos fazendo escalada, pulando de paraquedas, fazendo doutorado. Então não tem a ver com idade. Tem a ver com uma mentalidade. Uma mentalidade que faz a gente travar. Aquela pessoa que tudo que você fala para ela é o não primeiro. Você conhece alguém assim? Vamos fazer isso? Não. Não, nunca foi assim. Não é desse jeito, não é? E isso vai assim, esmagando o coração da gente. E eu disse para Deus, não é possível. Você olha para mim, Senhor. Pode falar que não parece. Eu tenho 51 anos de idade. Pode falar. Não parece. Não parece. Eu tenho 51 anos de idade. Considerando a vida do brasileiro médio hoje, eu posso facilmente chegar nos 100 anos de idade. Que era uma coisa impensada há algum tempo atrás. Mas hoje, lá no Japão tem gente chegando 114, 115. Quanto mais aumenta a qualidade de vida das pessoas, mais longevidade elas têm. E o que é incrível, antigamente uma pessoa chegava aos 60 e poucos anos de idade. Eu me lembro porque eu vi uma notícia de jornal que de vez em quando aparece no Facebook, escrita assim: ônibus bate no muro de casa e mata uma velhinha de 42 anos. Uma notícia de jornal. Uma velhinha de 42 anos. Não é? Se uma mulher de 42 anos é uma velhinha, meus irmãos, o que há de ser de nós que estamos com 51 para mais? Não é verdade? Mas hoje, presta atenção, ninguém chama uma mulher de 42 anos de velha. Ninguém chama. Eu estou fazendo exercício físico, aí eu começo a seguir aqui no Instagram um monte de gente que faz exercício físico. Porque a gente acha que se seguir os outros pelo exercício deles, a gente vai emagrecer também, né? Aí eu começo a seguir aqui um monte de gente que faz exercício físico. Tem umas mulheres aqui de 70 anos de idade, de 90 e tantos anos de idade, não é? A gente olha e fala assim, eu não pareço. Elas não parecem mesmo. Porque a mente está renovada. E aí eu pensei, meu Senhor, se eu ainda vou viver mais 40 anos talvez, mais 50 anos talvez, não aceito que as melhores coisas da minha vida já tenham acontecido. Eu não aceito. Como é que eu vou enrolar mais 40 anos da minha existência só esperando morrer? É muito tempo, Senhor, para ficar enrolando. Eu preciso que o Senhor faça de novo. Eu preciso que o Senhor faça de novo. Porque tem coisa que eu não vi ainda, tem coisa que eu não experimentei, tem coisa que eu preciso viver. E eu quero estudar então, o que significa essa novidade do Senhor. Porque eu também vou te dizer, Senhor, apesar de não parecer que eu tenho 51 anos de idade, também não estou aguentando ficar correndo toda hora atrás de novidade, desesperadamente não. Entendeu? Porque eu até tento, mas meus irmãos, toda vez que eu vejo um vídeo na internet que eu acho super legal e eu falo com as minhas filhas assim, olha que vídeo engraçado, sabe o que elas me dizem? Ih, mãe, já tem mais de 6 meses, esse vídeo está velho. Eu não consigo me manter na novidade desse jeito, não. A novidade tem que ser outra coisa para mim. Eu preciso descobrir o que é a novidade do Senhor. Porque eu sei que o Senhor quer fazer de novo. E aqui está a primeira coisa. Para Deus fazer de novo, Ele já tem que ter feito antes. Certo? Então, aqui está a primeira lição que eu quero deixar para vocês. Para Deus fazer de novo, Ele já tem que ter feito antes. Jesus apareceu aos discípulos de novo, porque Ele já tinha aparecido outras vezes. E Jesus fez de novo várias coisas. Se você abrir a sua Bíblia aí, nesse capítulo 20, 21 de João, quando os discípulos estão no mar de Tiberíades, é o 20? É o 20. Porque eu estou citando isso, mas o texto principal da minha pregação não é essa ainda não. Eu vou chegar lá. E João diz que Jesus, Ele preparou pão e peixe. E quando os discípulos chegaram perto dele, Ele partiu o pão e deu a eles. A gente sempre olha esse texto, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, pensando em quê? Na ceia. Na ceia.
Porque foi um momento muito marcante a ceia. Jesus parte o pão, dá aos discípulos e fala: eu estou comendo pela última vez, eu só vou comer de novo lá no reino com vocês. Eu estava ansiando essa Páscoa. Então a primeira vez que Jesus partiu o pão foi muito marcante para os discípulos, sim ou não? Sim, foi muito marcante. Ele fez questão de preparar aquele momento. Era para ser guardado. E Jesus já tinha dito: vocês vão fazer isso de novo em memória de mim. Vocês vão fazer de novo. E aí quando Jesus ressuscita, e ele vai e encontra os discípulos no caminho de Emaús, e ele entra para estar com eles, o que Jesus faz lá? Pega o pão, dá graças e parte. E na hora que Jesus faz isso, os discípulos reconhecem ele, porque ele fez de novo. E agora ali no mar de Tiberíades, Jesus faz a mesma coisa. Os discípulos descem do barco, pegaram os peixes, trouxeram. Mas quando eles chegaram, havia brasas quentes e havia o pão sobre elas. E Jesus tomou o pão e deu graças e partiu. Ele fez de novo. Então, se eu quiser saber a novidade que Deus está fazendo na minha vida, eu tenho que prestar atenção nas coisas que estão se repetindo. Eu tenho que prestar atenção. Às vezes eu estou buscando uma novidade de algo nunca visto, mas Deus pode estar fazendo coisas novas naquilo que é repetido. Porque aquilo que é repetido é aprendido. Ninguém aprendeu a ler o alfabeto na primeira vez que foi na escola. Não é? Eu me lembro da minha filha soletrando, falando as sílabas. E um belo dia a gente estava lendo uma história que a professora mandou na semana do folclore na escola, a historinha do Monteiro Lobato. E ela foi começando: porque, o, saci. Aí ela: saci, saci. Agora ela tinha entendido a palavra, ela estava só repetindo sílabas, mas de repente agora na cabeça fez uma conexão. Dali para frente ela começou a ler com fluidez. Eu fico um pouco triste que a primeira palavra que ela leu e entendeu assim rapidamente foi saci. Podia ter sido uma outra com mais significado, né? Mas enfim, valeu. Deus está fazendo de novo e é a repetição que garante o nosso crescimento. Mas a palavra de Deus também fala de Deus fazer novas as coisas. Algo que a gente ainda não tinha visto nem experimentado. E eu quero trabalhar com vocês especificamente esse texto que está lá, bem conhecido da gente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz um texto que a gente sempre fala no dia do batismo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aí eu quero dizer para vocês da grande diferença que eu aprendi naquele dia. Quando eu pedi a Deus, faz de novo, Deus começou a me perguntar assim: fazer de novo o quê? Porque às vezes nem eu nem você sabemos o que nós queremos de novidade. Nós corremos o risco de querer a adrenalina da novidade. Nós queremos ter, agora a gente está na fase aí da neurociência no mundo, né? A dopamina do novo, que são os hormônios que atiçam a gente. É uma coisa que a gente está procurando sentir. Tem muita gente que está querendo a novidade de Deus para sentir, para ficar eletrizado, para ficar animado, para ficar que nem eu queria ficar naquele dia, para parar de chorar e encontrar algum sentido na existência de novo. Para sair da angústia que é a gente viver coisas que a gente acha que estão repetidas. E isso é uma coisa perfeitamente normal, não tem nada de errado nisso só. Mas a verdade, irmãos e irmãs, que Deus quer ir com a gente além da sensação da novidade. Deus quer levar a gente para a transformação da novidade. Muita gente quer a sensação da novidade. Deus quer levar a gente para a transformação da novidade. E o apóstolo Paulo dá a chave para a gente sobre o que significa de fato o novo que Deus quer fazer. E ele começa dizendo para a gente, tem um versículo aí? O que ele começa a dizer no início do versículo? Se alguém
está em Cristo. Se alguém está. Então, a chave para o novo de Deus é estar em Cristo. Aí eu pergunto para você, se eu pedisse alguém aqui para me explicar o que é estar em Cristo, o que será que a gente poderia entender por isso? O que será que é estar em Cristo? Talvez dê um vazio aí, cri na cabeça de vocês. Juntem-se a mim, deu na minha também, porque quando eu li esse texto eu falei, o que é isso que ele quer dizer com estar em Cristo? A grande vantagem para a sorte de vocês nessa manhã foi que eu estudei essa bagaça. Então eu vou contar para vocês o que foi que eu descobri. Eu descobri que o apóstolo Paulo, ele está falando que o estar em Cristo tem muitas nuances diferentes nessa palavra que ele usa, na expressão que ele usa lá. Muitos subtons, sabe? Porque, por exemplo, tem gente que está casado, mas não está num casamento. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Tem gente que está casado, mas não está no casamento. Eu fiz um casamento uma vez, que na hora que eu terminei de fazer a cerimônia, eu falei, esse casamento não dura 6 meses, falei no meu coração. Acabei de cometer um erro aqui, porque em geral eu não faço casamento de gente que eu não acredito vai ficar casada. Já teve gente que brigou comigo, que eu falei, não faça seu casamento não vai durar esse casamento. No curso de noivo já dá para saber que não vai durar. Mas aquele caso ali passou de liso para mim, não percebi os sinais. Mas quando eu falei que os noivos vão em paz, etc., aquela bênção que a gente dá no fim, quando chegou lá na porta da igreja, o noivo tirou a aliança e botou no bolso. Na porta da igreja. Eu falei, não vai durar esse casamento. Porque tem gente que está casado, mas não está no casamento. Quando alguém decide estar num casamento, significa que a gente vai compartilhar a vida, que a gente vai compartilhar as nossas emoções, que a gente vai compartilhar o nosso coração, que a gente vai brigar pelas coisas do casal juntos, não é? Pela casa que a gente vai construir, o carro que a gente vai comprar, a prestação que a gente vai fazer. E quando às vezes eu encontro casais que às vezes só estão morando na mesma casa, eu digo, está casado, mas não está no casamento. Tem gente que está na igreja, mas não está em igreja. Tem gente que diz que é cristão, mas não está em Cristo. Essa é a primeira pista que esse texto diz para a gente. Estar em Cristo é um processo em que Cristo aparece na gente. É como se a gente estivesse mergulhando nele. E quando a gente saísse, o nosso corpo está impregnado disso, como quando a gente toma banho e a gente fica molhado. Não tem jeito de uma pessoa entrar debaixo do chuveiro e não ficar molhado. Nós não somos pato, não é? O pato entra na água e a água não entra nele. Mas não é assim o ser humano. Nós somos permeados pela substância que a gente entra. Ela mancha, o nosso corpo mancha, o nosso corpo molha. Assim é o estar em Cristo. É a primeira coisa que Paulo está dizendo para a gente. É um estado. Não é assim um negócio que eu entro e saio de Jesus. É uma coisa que Ele está impregnado na gente. Outro dia eu vi uma coisa profunda sobre isso, porque o apóstolo Paulo fala muito sobre o sangue de Jesus. E eu estava assistindo uma série na televisão, e era uma série médica, e uma pessoa foi presa por cometer um assassinato naquela série. E todo mundo estava tentando descobrir, porque todo mundo sabia que a pessoa não era culpada, mas o exame de DNA dizia que ele era o culpado. E todo mundo confia no exame de DNA. Até que o médico investigando fez a seguinte pergunta: você já doou medula óssea para alguém? E a pessoa acusada do assassinato respondeu: sim, eu doei. E ele disse: então é isso, quando a gente doa a nossa medula óssea para alguém, aquela pessoa começa a compartilhar o nosso DNA. Células nossas estão dentro do corpo daquela pessoa que recebe uma doação de medula. Você já sabia disso? Descobri naquele dia, é verdade mesmo. Agora você imagina, estar em Cristo é exatamente isso. Jesus derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário para nos salvar.
Quando nós aceitamos esse sangue sendo derramado sobre nós, nós passamos a estar em Cristo, porque o sangue de Jesus circula nas nossas veias espirituais. O DNA dele está na gente. Então isso gera uma nova criatura. Do mesmo jeito que alguém que recebeu uma medula tem agora um DNA diferente. Aquela pessoa que está em Cristo tem um outro DNA, por isso é uma novidade. Surge uma criatura que ninguém viu. Ontem, entre os testemunhos que nós estávamos ouvindo ali no Pontal, o moço declarou: a minha esposa ficou melhor ainda. Não é? Já estava bom, agora melhorou. E eu achei aquilo fantástico, porque isso é o que significa estar em Cristo. É ser alguém que as pessoas percebem que é diferente. Então, é uma novidade que está acontecendo por uma transformação. Mesmo nos dias em que eu estou querendo ir lá naquele retiro, orar e chorar, existe uma novidade em mim, que é Jesus Cristo, que não depende da minha circunstância. Eu posso ir lá e posso ter esse encontro com o Senhor. É um estar em Cristo. Ele também diz, quando ele fala, se alguém está em Cristo, ele também está falando de um lugar. Porque Jesus Cristo é uma pessoa. Ele não é uma ideia. Então estar em Cristo é também estar em um lugar. E sabe qual é esse lugar? O apóstolo Paulo mesmo diz, lá na carta dele aos Efésios: assentado com Cristo nos lugares celestiais. O que isso significa? Que quando eu estou em Cristo, eu estou em um lugar mais elevado. Eu vejo as coisas por outra perspectiva. Entendeu? Então, quando a gente vê as coisas por outra perspectiva, um monte de novidade aparece. Havia um livrinho que eu li quando eu era criança, da Cecília Meirelles, que chamava Ou Isso ou Aquilo. E uma das coisas que ela ensinava era a criança, né, a criança se via e falava assim: a árvore daqui do chão parece tão grande, mas quando eu estou do alto do prédio ela fica pequenininha. Estar em Cristo é estar em um lugar de novas perspectivas. É você chegar aqui e dizer: eu sou uma pessoa que estou hoje dependente, que eu estou hoje viciado, que eu estou hoje quebrado, que eu vou morrer. Aí encontra com Jesus e diz: não, agora eu vou viver. Agora é diferente, eu tenho uma outra perspectiva. Ora, o meu casamento estava indo por água abaixo, mas agora eu estou em Cristo. Opa, tem algumas coisas que estão mudando. Havia tantas coisas que eram importantes para mim e hoje não são mais, porque eu estou em Cristo. Então estar em Cristo é um lugar. E estar em Cristo é um lugar tão importante, tão interessante, que Jesus fez uma promessa para a gente. Eu estou indo, eu estou voltando para o Pai, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus, Ele não quer andar sozinho, Ele quer andar conosco. Onde Ele quer botar o pé, Ele quer que a gente bote o nariz. Entendeu? Jesus quer que a gente ande com Ele. Estar em Cristo gera novidade, porque Jesus entra em lugares que eu não entraria sozinha. Jesus conquista coisas que eu não conquistaria sozinho. Jesus tem coragem que eu não teria sozinho. Jesus tem ideias que eu não teria sozinha. Jesus tem saídas que eu nunca imagino. Então, quando eu estou em Cristo, eu vivo essa novidade. Eu cheguei naquele encontro que eu contei para vocês no ano passado, em setembro, pensando em desanimar de um monte de coisas, e saí de lá dizendo: vou ter que fazer de novo, porque se Deus faz de novo, eu tenho que fazer de novo também, porque o que Ele faz, eu tenho que fazer. Aonde Ele está, eu estou, e se Ele vai fazer de novo, eu tenho que estar lá para ver. Eu tenho que estar lá para ver. E às vezes hoje eu olho para alguns dos jovens pastores aqui na região e eu digo para eles assim: a única coisa que eu tenho pedido ao Senhor é que me dê tempo para ver o que Deus vai fazer na vida de vocês, porque eu quero ver. Eu estou igual ao Simeão agora, não é? Eu quero ver a salvação do Senhor. Vou ficar vindo aqui nesse lugar, ninguém está querendo mais nada, está todo mundo meio desanimado com isso, mas eu vou esperar, porque o dia que esse menino entrar aqui no templo, eu quero estar aqui para ver. Essa era a disposição de Simeão.
Ver de novo não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade. Com mentalidade. Frequentemente Deus usou pessoas muito idosas para trazer a novidade dele ao mundo. Foi assim com Abraão, foi assim com Simeão, foi assim com Isabel. Mas se a minha mente envelhecer, se o meu coração desanimar, eu vou perder a novidade do que Deus tem para fazer. Agora eu vou chegar com vocês num negócio que eu achei o mais incrível de tudo nesse estudo. Foi que estar em Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo, é também um estado. E é um estado de repouso. Estar em Cristo é um lugar onde que eu me assento, eu me recosto para observar. Então, estar em Cristo não é um estado de agitação. Eu estou maluca com muitas coisas, e quando eu estou em Cristo, como se a gente entrasse no foco. E eu vivi uma experiência física mesmo, que me deu assim uma potência para entender isso. Eu tenho maior pavor de altura. Eu tenho muito medo de altura. Eu nem sei como é que eu ando de avião. Eu tenho muito medo de altura. Eu já botei na minha cabeça que como tem aquela casca em torno do avião, vai dar tudo certo. Entendeu? Mas se eu tiver que subir numa árvore, se eu tiver que subir numa escada, se eu estou num andaime que não tem nada na minha volta, eu tenho muito medo. E aí eu fui lá em Caldas Novas com o Jotinha lá há pouco tempo. E o problema do pastor novo é esse. Porque a gente fica pensando que tem que dar alguma resposta para esse pastor novo, e a gente se bota em encrenca. É isso, né? E eu cheguei lá e ele falou assim: vamos descer no toboágua, bispa? E eu disse: vamos. O Otávio já tinha ido, porque lá em casa o novidadeiro é o Otávio, né? Ele já tinha ido com as meninas, já tinha descido e tal, assim. Irmãos, cada degrau que eu subia naquele negócio, porque eu mesmo que apertei o botão. Eu estou subindo. E eu estou subindo. Quando chegou lá no alto, eu disse: agora não tem mais jeito, né? E aí eu perguntei para o moço que estava lá atendendo assim, o pessoal, tinha lá um azul, uma vermelha, amarela. E eu falei com ele assim: qual que é melhor de descer? Aí ele falou para mim assim: depende. Se você quiser descer mais rápido, é a branca. Aí você vai descer, só que a sensação é pior. Se você descer na azul, aí vai dar mais volta e tal assim. A mais tranquila é a vermelha. Eu falei: então é essa. E aí eu já sentei assim na ponta. E nisso a minha família já estava espantada, porque eles já estavam lá embaixo e já se plantaram esperando a cara que eu ia fazer quando eu acabasse de descer. Porque ainda tem isso, você tem que aguentar ainda a família, né? E eu sentei ali na beirada, assim, me arrumei. Ele falou: põe a mão e tal. Eu falei: vou seguir todas as instruções, não é? Sentei e falei: agora é isso, né? E impulsionei meu corpo ali para dentro. E naquele primeiro momento foi horrível. Eu pensei: eu vou me matar até chegar lá embaixo, não é? E aí ele falou: abre o olho, porque aí você vai ver luz. Que abrir olho, que nada. Eu abri olho, né? Só que no meio daquilo tudo eu lembrei da minha terapeuta. Porque a gente vai comprar um bolinho para fazer. Esse ano a gente está fazendo 8 anos, entendeu? De companhia. E a minha terapeuta falou comigo: quando você ficar muito nervosa com alguma coisa, você lembra da respiração, não é? Você tem que aprender a respirar. E eu fiz assim. Aí começou a tocar essa música aí. E meu corpo foi balançando. Levou 5 horas.
Quando eu cheguei lá embaixo, eu estava curtindo o negócio já. Porque, e foi um estado, não é? Quem estuda neurociência chama isso de flow. E realmente assim, a cabeça da gente faz umas conexões. A gente tem que aprender a conhecer a gente mesmo. Às vezes a gente está muito apavorado com alguma coisa. E quando a gente respira do jeito certo, a gente organiza o nosso corpo. Agora presta atenção, a palavra grega e a palavra hebraica para espírito é respiração. Estar em Cristo, amados irmãos e irmãs, é descer de toboágua. Está tudo doido na sua volta, mas se você respirar certo, você pode até achar legal. Você vai encontrar dentro daquela confusão aquilo que a Bíblia fala da paz que o mundo não dá. Eu dou para vocês uma paz que o mundo não dá. Mas o problema é que vocês ficam olhando demais o mundo. Aí vocês não conseguem, porque o mundo não dá essa paz. Eu já estou dizendo para você, não dá. Se você quiser ser uma nova criatura, você precisa estar em Cristo. E você já aprendeu isso. Eu e você já aprendemos isso. Outro dia eu estava vendo um moço falando que a neurociência já explicou que a oração tem poder. E ele diz o seguinte: eles fizeram várias tomografias em pessoas de várias religiões diferentes que fazem meditação. E eles viram que o cérebro dessas pessoas ativa certas partes quando elas estão orando. E o Daniel Goleman disse que levou um moço lá para fazer isso. E o moço era uma pessoa com muita experiência de oração. E ele começou a orar dentro da máquina de tomografia. E eles foram fazendo os exames nele. Enquanto ele orava, várias partes do cérebro dele se acendiam e se apagavam enquanto ele orava, que não acontece em nenhum outro exame, porque ninguém normalmente ora dentro da máquina de tomografia. Precisava fazer o exercício para ver que a oração muda o corpo da gente. A oração muda o corpo da gente. E esse moço falou: e se você ajoelhar, aí é que funciona mesmo. Ele falou: quando a pessoa se ajoelha para orar, o fluxo do sangue, ele vem para essa região da frente aqui do nosso cérebro, quando a gente está ajoelhado. E quando a gente ora pensando aqui, se irrigam essas partes. E aqui a parte da frente do nosso cérebro é a parte onde as nossas ideias nascem, onde as nossas criatividades vêm. Deus botou um lugar aqui. Se você ajoelhar e falar com Ele, Ele diz: agora eu vou botar dentro do seu cérebro a saída. Você vai pensar ela, vai até achar que é você mesmo que pensou. Mas tudo depende de você estar de joelhos orando. Olha que incrível. Estar em Cristo é isso. O apóstolo Paulo não está falando de um negócio assim, solto. Essa palavra estar em Cristo é uma palavra cheia de poder e de significado. Estar em Cristo é um lugar como eu ali dentro do toboágua. Você tem que respirar e estar, encontrar paz naquilo. E aí tudo ao seu redor muda. Vocês acreditam que eu até abri o olho lá dentro? Tem umas luzinhas mesmo que desce. Mas se eu tivesse ficado focada no meu medo, no meu pavor, eu não tinha experimentado nada disso. Eu comecei a pensar: Senhor, quantas coisas passaram na minha vida que eu não experimentei, porque eu não estava no Senhor. Eu estava no meu agito, eu estava no meu medo, eu estava no que os outros falaram, eu estava na preocupação com a reputação, mas eu não estava no Senhor. Olha que coisa incrível é estar no Senhor. Tem coisa que a gente não sobreviveria se a gente não estivesse no Senhor. A gente olha pessoas nesse mundo que estão morrendo, elas não morreriam se elas estivessem no Senhor. Então, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente tem que parar de ficar dizendo para as pessoas que Deus só tem o céu para a gente. Nós estamos perdendo metade da viagem. O céu começa aqui agora. O céu é um estado, não é um lugar só não. É um estado de vida. Onde eu estou, vocês vão estar também. Jesus faz duas promessas: onde eu estou, vocês estarão também. E ao mesmo tempo Ele diz: onde vocês já estão, eu estou também. Eu estarei com vocês todos os dias.
eu estarei com vocês. É um estado que gera na gente profunda paz. E aí o apóstolo Paulo, ele conclui dizendo: estar em Cristo faz de nós novas criaturas. E aí ele diz, então, o que significa ser uma nova criatura? É estar em Cristo. Então só é possível ser uma nova criatura estando em Cristo. E estando em Cristo, o que significa novidade? Tem dois sentidos a palavra novidade aí. Primeiro, a palavra novidade significa aquilo que realmente é novo, nesse sentido usual, que está fresco, recém-feito, não é? Tem coisas nessa vida que é uma maravilha de Deus. Tem coisas para mim, assim, certos cheiros, certos lugares, certas experiências que são assim maravilhosas. Eu não vivi uma infância, vivi uma boa infância, mas eu não vivi uma infância de muitos brinquedos, não. Assim, na nossa casa não era muito de ter brinquedo. Então, quando a gente ganhava um brinquedo novo, e geralmente isso acontecia no Natal, e você abre a caixa, tem aquele cheiro do plástico, da boneca, é bom, não é? O cheiro da coisa nova, assim, abriu, não é? Você cozinhou feijão na sua casa, não é aquele que a gente congelou para semana, assim, aquele que a gente fez agora, e você abriu a panela, com aquelas pelinhas de bacon lá dentro, assim, umas folhinhas de louro, hein? Tem um cheiro, não tem? O feijão, depois que a gente congela ele, não tem mais aquele cheiro. É o cheiro que a gente abre a panela de pressão. Esse é o cheiro da coisa nova, não é? É totalmente diferente. Então, estar em Cristo tem um cheiro. Tem coisas e sentidos da gente que são despertados por aquilo. É você ler a Bíblia. Eu acho incrível um novo convertido lendo a Bíblia. Tudo é espantoso para ele, tudo é maravilhoso. Ele quer contar: oh, pastora, mas eu li. Aí o crente antigo já fica: não, já li esse texto 500 vezes, mas já perdeu aquele. O crente que perde isso já virou feijão congelado. Tá bom ainda, dá para comer, é de bom, mas não tem o cheiro da novidade, não é? Então a gente precisa manter isso o máximo possível. E quando uma criança ganha um brinquedo, ela quer manter aquele cheiro o máximo possível. Ela vai brincar, às vezes, nem com aquele espanto todo, que ela quer manter o cheiro mais um bocado. E ela vai continuar guardando a boneca na caixa. E a mãe pergunta: você já tirou a boneca da caixa? Por que você está botando de novo? Porque ela quer manter o cheiro da novidade. Que a boneca fique nova pelo maior tempo possível. Isso é a novidade da gente estar em Cristo. Mas se fosse só isso, ia ficar muito difícil manter essa novidade. Que afinal de contas, a gente precisa congelar um bocado do feijão. Não dá para cozinhar feijão todo dia nessa vida que a gente tem. Então tem um segundo sentido. O segundo sentido é que estar em Cristo não é apenas uma coisa feita, fresca, recente, não usada. Mas estar em Cristo também significa de uma nova substância. Então não é só de uma nova forma, de um novo jeito, mas é de uma nova substância, uma coisa que a gente não viu. E frequentemente nós encontramos isso também no testemunho do novo convertido. Os seus amigos falam: o que aconteceu com você? Não é? Às vezes a esposa e o marido estão naquele fight, de repente acontece alguma coisa que eles nem estavam esperando no relacionamento. Eles dizem: uai, o que aconteceu? É uma coisa de dentro, não é só uma coisa de fora. É uma nova substância, é uma nova forma, é uma coisa sem precedente. Olha que é isso, que é o significado mesmo lá do hebraico: sem precedente. Uma coisa incomum, uma coisa desconhecida. Ser nova criatura é ser uma coisa desconhecida. E olha como que isso combina com o que Jesus diz. Ele falou: o mundo não conheceu. O que eu sou, o mundo não conheceu. Está lá em João: o mundo não conheceu. O texto bíblico diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou à mente humana o que Deus tem preparado. É novo. É totalmente desconhecido. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, viver esse novo de Deus na nossa vida.
Que ao invés da gente procurar tanto lá fora pela novidade, o Senhor quer que a gente se assente nesse novo. Que a gente tome posse dele, que a gente fique mergulhado nele, imergido nele, nesse novo. Que todos os dias alguma coisa vai acontecer. E mesmo quando ela for repetida, vai ser como se nossos olhos estivessem vendo pela primeira vez. Diz um autor chamado Chesterton que Deus adora as coisas repetidas, porque Deus é como as crianças. Você já viu uma criança? O meu marido conta essa história que ele era pastor em uma congregação e tinha que ir para a igreja e ficar na casa da família. Tinha um menininho lá, de uns 3 aninhos de idade, que ganhou um DVD do Rei Leão. E todo dia, de domingo, Otávio tinha que assistir o Rei Leão com ele. A graça da primeira vez é conhecer a história. A graça da segunda vez é reparar os detalhes. Mas ali, pela 20ª vez assistindo o desenho, a graça é antecipar as falas. Não é? E a criança sabe, antes o personagem abre a boca, a criança já falou. Só que, onde está a novidade? Nos olhos dessa criança. O olho dela brilha toda vez que ela assiste o filme. Ela não perde a alegria daquilo. E esse autor chamado Chesterton, ele fala: você já parou para pensar que Deus não fez todas as margaridas iguais de uma vezada só? E se Deus fizer cada uma delas individualmente, igualzinha uma à outra? Porque Deus exulta na monotonia. Você vê uma criança brincando no balanço, balançando a perna, a criança está sempre agitada. Até quando ela está parada, ela está sempre se movimentando. Porque ele diz, a monotonia não é chatice, a monotonia é excesso de vida. Os adultos acham tudo chato fazer de novo e de novo. A criança não acha, porque existe dentro dela uma vitalidade. E Deus quer avivar de novo e de novo, porque não é chato para Deus fazer as mesmas coisas. Porque o Senhor está cheio de vida. E a sua criação é cheia de vida. Você, meu irmão, minha irmã, é alguém chamado, assim como eu, para viver a novidade de vida em Cristo Jesus. Se a gente fica olhando as coisas que estão acontecendo do lado de fora, nós envelhecemos. A Bíblia diz que o homem interior se renova dia a dia. Ele anda na contramão do relógio, na contramão do tempo. As coisas erradas que nós já fizemos na vida, Deus não está fazendo conta, Ele está olhando para as coisas boas que a gente vai fazer. As coisas mais maravilhosas que já aconteceram são para inspirar a gente. Se Deus já fez aquilo, imagina o que Ele vai fazer agora. É para nos inspirar. A gente achar que as melhores coisas da nossa vida já aconteceram, nós estamos perdendo de vida um Deus que faz tudo novo todo dia. Todo dia. Todo dia, quando o sol amanhece, Deus diz, mas que lavada boa de misericórdia nova que eu vou derrubar em cima desse povo hoje. Vou renovar as minhas misericórdias. Vou fazer cada uma delas outra vez, novinha em folha em cima dele. Ele nem vai ver na hora que eu derrubar. Ele vai cair pelo chão de tanta misericórdia. Eu fiz hoje uma leva a mais. Está nova, está fresquinha. Como o padeiro na padaria faz o pão novo todo dia. E a gente vai comprar todo dia. Porque a gente acha bom. Mas diante do nosso Deus a gente fica querendo, ó Senhor, eu queria aquele pão de 1980, aquele era bom. Aquele que era bom, não é? Com Deus fazendo pão novo todo dia. Eu queria aquele negócio lá, daquele jeito que era lá. E Deus está dizendo, mas olha aqui a nova edição. Você quer o celular mais recente e as minhas bênçãos na igreja, você quer igual à década de 80, meu? Tem jeito não. Você não está entendendo. É todo dia. Mas para receber, você precisa estar. Eu não quero que você venha buscar as coisas comigo na hora que o seu estoque esvaziar. Se você estiver em mim, você sempre vai ter um estoque fresco de novidade. É isso. Não é? E é por causa dessas coisas que esse ano muitas coisas estão acontecendo. E eu disse, o Senhor está fazendo mesmo, né? Porque tem essa vantagem. Quando eu peço para o Senhor um negócio que o Senhor já está querendo fazer, junta a fome com a vontade de comer. Vai dar certo.
O senhor já está querendo fazer. Agora eu falei, faz. Pronto. Nosso Deus adora um desafio. Ele quer fazer novidade na nossa vida. E a gente precisa estar pronto para receber. Quando ela vier, a gente nem vai se dar conta. Porque a gente achou que ia ser igual. Mas é muito melhor. Que o Senhor nos abençoe. Pastor?